Olá, amigos da ABC Pharma. Nós vamos conversar com Thelma Salles, presidente executiva da Progenéricos. Desde 2012, portanto, há 10 anos, comandando um dos mais importantes segmentos do nosso mercado farmacêutico. Nesse período, os genéricos ganharam espaço crescente, chegando hoje a 35% do mercado brasileiro e cumprindo nobremente sua missão de aumentar o acesso dos brasileiros aos medicamentos que hoje existem. Atualmente, há no Brasil genéricos disponíveis para mais de 90% das doenças conhecidas, das mais simples às mais complexas. E os números impressionam. Os medicamentos genéricos geraram uma economia de 229 bilhões de reais para o nosso consumidor desde 1999, quando eles foram criados. E os próximos anos nos reservam vencimentos de patentes importantes de produtos para cardiologia, doenças do sistema nervoso ou mal de Parkinson, que em breve terão suas versões genéricas disponíveis nas farmácias e centros de saúde. Mas nem tudo no mundo dos genéricos deve ser festejado. Cortes de verbas injustificáveis do programa Farmácia Popular devem afetar o setor, que responde por 85% dos produtos dispensados pelo programa. Isso é mesmo uma ameaça à saúde do brasileiro? Thelma, obrigado por estar conosco aqui na ABC Pharma. Celso, é sempre um prazer, né, estar com você e conversar, né, com os nossos amigos da ABC Pharma. A ABC Pharma nos acompanha há muitas décadas, né, nos ajuda, né, junto com todas as farmácias aí, não só organizando, capacitando as pessoas nas farmácias, mas também sendo um veículo de informação para o consumidor, né? O caderno de preço importantíssimo, né, que faz com que a população não tenha dúvidas, né, quanto aos preços praticados. Enfim, a ABC Pharma presta um serviço fantástico, não só aos seus clientes, né, que é a farmácia diretamente, mas a toda a população. E para mim é sempre um prazer estar com vocês, falar com vocês, e falar disso que é mais importante para nós, que é o segmento de genéricos e de biosimilares, que a gente tem a felicidade de representar boa parte do setor aqui pela Progenéricos. Então, obrigada. Obrigada por tudo. Mas vou responder a tua pergunta. Farmácia popular é, sim, um instrumento importante, um instrumento de acesso, não só pela capilaridade que tem, porque o programa está em quase todas as farmácias do Brasil, então, ou seja, o consumidor vai até uma farmácia, se estiver escrito aqui, tem farmácia popular, ele consegue obter os produtos que estão na lista aí, desse programa, né? Então, recentemente, a gente viu um corte previsto na lei orçamentária, que foi enviado ao Congresso Nacional, para esse programa. Bom, a nossa obrigação como entidade é alertar o próprio governo e a população que isso está acontecendo. Foi o que nós fizemos, felizmente, e junto com outros colegas também que puderam dar esse mesmo alerta, mas nós conseguimos aí com que o governo federal se pronunciasse e dissesse que esse corte não irá acontecer da forma como foi enviado para o Congresso. Quer dizer, de uma certa forma, passou aí para o Congresso essa responsabilidade, mas ele pode também fazer aí uma emenda modificativa, existem formas aí do governo acertar. Mas eu acho que é importante que esse programa não só não tenha as verbas diminuídas, mas também que ele receba verbas para que ele possa aumentar a sua capilaridade e, com isso, ajudar que mais pessoas possam tratar das doenças que, como você disse, são as mais severas. O programa, quando foi desenhado e teve a sua lista de produtos definida, ele foi definido justamente para aquelas doenças que mais acometem a população brasileira, segundo o próprio Ministério da Saúde, aquelas doenças prevalentes, aquelas doenças que vão combinar com as doenças mais severas, e que são aquelas que levam a óbito. Então, quando a gente viu essa possibilidade de redução do programa, que já vem recebendo redução há algum tempo, desde 2018, que o programa não recebe incentivos, o que acontece? A gente fica muito preocupado, porque se você não trata a sua hipertensão, você vai ter um problema cardíaco sério. Se você não cuidar do diabetes, as doenças decorrentes disso, cegueira, amputação de membros, uma série de complicações, né, para quem não trata dessas doenças e outras tantas que o programa cobre. Então, o alerta foi dado, o governo, felizmente, se posicionou, o próprio ministro e o presidente da República vieram a público para dizer que, de uma certa forma, não com essas palavras, mas que não é não era bem assim. Contingenciamento.
uma espécie de uma meia-culpa, né? Mas eu quero crer que, inclusive, tenha sido uma falta de aviso até para o próprio presidente, porque no ano de eleições a gente podia ler isso como um tiro no pé. Mas, felizmente, é o que a gente espera que corrija, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve num evento em São Paulo, na Abrafarma, e foi perguntado sobre isso, e ele negou. Disse que não, disse que é uma confusão, uma questão do orçamento, é uma questão burocrática, não é uma questão de cortes, e que não haverá cortes no orçamento do programa. Então, acho que a gente pode... Se dito com essas palavras, é outro erro, porque não há uma confusão. A lei orçamentária já foi colocada, com todos os níveis, né, de reduções e de aprimoramentos, sim, enfim, foi colocada e já foi colocada com esse corte. Né? Então, não há confusão no dado, não há confusão na informação. Foi a impressão que ele deixou lá. A confusão é do próprio governo ao deixar passar esse tipo de redução para um programa tão expressivo para a população. E depois, porque essas doenças não tratadas, elas vão fazer com que as pessoas que hoje precisam do programa e não vão se utilizar deles, recorram ao SUS, recorram aos municípios e o próprio Estado para fazer com que os seus medicamentos cheguem. Então, a gente já sabe como é difícil, né, num sistema único como o nosso, que, felizmente, consegue dar resposta para a população, não todas as respostas desejadas, o programa sempre vai carecer de aprimoramentos e de incentivos, mas isso seria muito desastroso para o próprio SUS. Sim. Ou seja, seria tirar de um lugar, né? Você tira de um bolso e vai ter que repor do outro, sim, sendo que de uma forma perversa. Exato. Economicamente também, as pessoas que não estão bem tratadas, elas saem da linha produtiva, ou seja, elas deixam de ir ao seu trabalho, elas deixam de produzir. A economia sente também. A outra coisa é que as pessoas têm que recorrer, como eu disse, aos municípios, mas se tem uma farmácia do lado, que ela poderia contar com aquela farmácia para receber o produto via farmácia popular e ela não tem, ela vai aonde? Muitas vezes é difícil, você sabe, o Brasil é muito grande, sim, cidades distantes, né, longos percursos, como é que ela faz para adquirir o produto se na farmácia próxima sim, ela não tem? Então, tem que ter um olhar muito criterioso quando se vai fazer qualquer política, sim, seja ela para expandir ou para beneficiar, mas se vai expandir, tem que expandir no lugar certo, para as patologias certas, né? Enfim, o alerta foi dado. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas eu queria falar sobre alguns temas bem genéricos, vamos dizer assim, em relação ao nosso campo de conversa hoje. Nesses 23 anos, né, de crescimento contínuo dos medicamentos genéricos no país, em que estágio eles estão hoje, que você definiria? Até onde eles podem chegar? Olha, o Brasil tem uma peculiaridade que outros países não têm, né? Alguns têm, né? O similar, né? Que pode ser lido como genérico de marca. Existem similares que são diferentes, né? Que têm inovação, então não são necessariamente um genérico, mas existem produtos que são exatamente iguais aos genéricos, né? Que recebem as suas marcas de confiança. Mas, se você for fazer uma leitura do mercado como um todo, nós avançamos bastante. Nós temos 23 anos, como você disse, num mercado de quase 40%, né, daquilo que é dispensado, isso com os dados do IQVIA, que não consegue medir também a compra pública, então, não na sua totalidade, e existem outras formas também de medir o mercado. Mas a gente acredita que esse mercado hoje seja próximo de 50%, se a gente for fazer uma leitura de todos aqueles que se propiciam do medicamento genérico, mas e se beneficiam, né? Mas a gente pode avançar, sim, nos Estados Unidos é 90%, em alguns países da Alemanha 70%, 80%. Então, depende muito de como a política pública é feita e de que forma que a dispensação se dá. Mas somos um mercado jovem ainda, né? Então, vamos crescer bastante. E ouso dizer que não falta disposição para tal, nem por parte das indústrias, nem por parte das farmácias, que desempenham esse papel importante no acesso, e nem também por falta de esclarecimento. É óbvio que o esclarecimento ele precisa ser contínuo, né? Porque mais pessoas começam a ingressar na necessidade aí de tratamentos contínuos, ou às vezes são acometidas por doenças e podem até não saber que existe essa possibilidade de usar o genérico. Mas hoje não há o desconhecimento que nós tínhamos no passado, ou seja, aquela força de explicar exatamente o que é o genérico, de que forma que ele é concebido, como ele é registrado. Então, hoje a gente já venceu muitas batalhas. Então, 23 anos depois da estreia dos genéricos, né,
Eles ainda enfrentam alguma resistência por parte dos próprios clientes que querem remédio de marca? Não sei se ainda existe isso em farmácias. E, sobretudo, dos médicos, na hora da prescrição do medicamento, que ainda se negam a prescrever genérico. Como é que você vê isso? Olha, eu quero crer que quando há uma negativa, tanto por parte do prescritor quanto por parte do usuário, é por falta de conhecimento, porque não é razoável, né, você imaginar que uma empresa que detém uma marca, tanto a marca de referência quanto o genérico, ele vai abrir mão da qualidade de um produto que ele produz porque ele retirou a marca daquele produto. E eu estou falando de empresas de referência. Eu tenho associado a Sanofi, por exemplo, que tem a linha Medley, que tanto é genérico quanto é referência. Novartis, Sandoz e outras empresas que têm os seus produtos de prescrição. Então, os atributos da qualidade, eficácia e segurança, eles não são dispensados porque o produto deixa de ter marca. Eu costumo dizer, e acho que quem já me ouviu falar outras vezes, né, já apreendeu esse entendimento. Genérico não é uma forma de produzir medicamentos, é uma forma de comercializar. Fim da patente, as empresas podem retirar a marca dos seus próprios produtos, se quiserem, e dispensar como genéricos, como aquela patente passa a ser de domínio público, e mais empresas interessadas vão se utilizar daquela molécula que não tem mais patente e colocar o genérico. Como o ativo já é conhecido do prescritor e das pessoas que já se utilizam daquele produto, é muito fácil você ter o genérico. Eu não sei se vocês já têm essa informação, se chega até vocês isso. Uma curiosidade, em que parcela que os genéricos hoje participam do faturamento de uma farmácia, seja de uma farmácia pequena, de uma farmácia grande de rede? Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação, né? A gente sabe, como você disse, eu não tenho esse dado agora muito atualizado do Ministério da Saúde, mas até em governos anteriores, né, era muito vocacionado pelo próprio ministro, que 85% dos medicamentos do farmácia popular eram cobertos pelos genéricos, né? Então, a gente já tem uma importância bastante nesse tipo de programa. Para algumas empresas, eu digo pelo lado da indústria, os genéricos significam 40%, 50% do seu faturamento. E para algumas farmácias, né, quanto mais distante for a farmácia, o portfólio que ela tiver menor, ela vai sempre ter bastante genérico para dispensar. Mas, sinceramente, eu não sei o percentual estimado por farmácia, mas posso te dizer que é bastante relevante, porque se eu tenho 40% ou 50% dos medicamentos dispensados, é só fazer aí a correlação do custo. Obviamente, se a gente é muito expressivo em faturamento, mas menor em valor. Por quê? Porque o nosso produto tem valor mais baixo. E esse é o papel do genérico, exatamente isso, é a economia. Eu presumo que indústrias, como você citou, que produzem medicamentos de prescrição, que são, evidentemente, mais caros, e também genéricos, deem uma certa prevalência, um certo domínio para a linha de prescrição, mas institucionalmente não abrem mão de fazer genéricos. É mais ou menos por aí, quer dizer, não é... Exatamente, não é o laboratório... Vamos falar, o laboratório Axê tem muitos produtos de marca e tem os produtos de genéricos, quer dizer, ou seja, tem a prescrição, ela trabalha a prescrição no médico e tem os genéricos também, né, que são os produtos com inovação incremental ou produtos ditos como novos, AMS, eu estou falando das minhas associadas, sim, né? Sim. Então, assim, todas as empresas, Eurofarma, todas as empresas têm nichos de mercado. Algumas empresas se dedicam mais ao genérico, outras vão se dedicar mais à prescrição, mas as empresas que estão na Progenéricos, elas têm as duas linhas de produtos. E com igual qualidade. Fala-se num número mágico, né? 95% dos princípios ativos brasileiros que são usados aqui no mercado brasileiro já tem a sua versão genérica. É por aí mesmo? É por aí mesmo, porque isso dos produtos mais prescritos, né? Que esses medidores aí são tanto do IQVIA como o próprio Close-Up já trouxe isso em outros dados, né? Para as doenças que mais acometem a população, ou seja, aquelas que as pessoas mais se sentem afetadas, você tem a versão genérica. Então, para as doenças conhecidas, sim, é possível tratar, e às vezes a doença não é conhecida. Vamos para a Covid, por exemplo, uma doença que chegou sem o conhecimento da classe médica como tratar, e foram os medicamentos genéricos os coadjuvantes de tratamento.
certo? O medicamento antitérmico, o produto para melhorar a capacidade respiratória, enfim, os antibióticos, esses na versão genérica. Então, para as doenças, mesmo as doenças mais recentes, as doenças recém-descobertas, elas podem se utilizar de um produto novo, específico para aquela doença, mas o genérico sempre pode contribuir como coadjuvante de tratamento. Como é que vocês veem hoje a regulação do setor, né? Em termos de demora, de prazo, no momento em que vence uma patente, há interesse em se lançar a versão genérica. Do interesse, da entrada na papelada até a aprovação, em média, quanto tempo levou nesses seus 10 anos? Bom, vamos lá. Se o medicamento for um genérico inédito, menos de 90 dias, se o dossiê estiver correto, né? Se todas as provas que a Anvisa precisa, bioequivalência, no caso de formas sólidas, né? Se todos os pressupostos, né, do registro estiverem cumpridos, em 90 dias o produto, um genérico inédito, já pode receber o seu registro. Isso quando agora, ele não é inédito... Agora, já era mais antes, né, quando você entrou. No início era mais, mas de uns 5 anos para cá, com a capacitação da própria Anvisa, né? E aí eu vou abrir um parêntese depois para falar sobre isso, né? Do que a Anvisa precisa para se fortalecer mais, mas o conhecimento técnico também, e das próprias empresas, né? Que aprenderam a fazer os seus dossiês e tudo. Então, a gente ganhou muita capacidade, né? Tecnológica, e ganhou também a parte da capacitação científica por parte das empresas e da própria Anvisa. Mas existe uma lei também que diz que o prazo máximo de concessão de um registro é de 1 ano na análise, mas justiça seja feita, a Anvisa hoje luta muito também com a falta de pessoal, né? O governo, há muito tempo, não é só desse governo, governos anteriores, não autoriza a contratação por meio de concursos públicos, não só para a Anvisa, mas como para outras autarquias, o INPI também recente. Então, é preciso suprir os quadros, aumentar os quadros também, porque as pessoas se aposentam, né? Então, e tem outros quereres, você precisa também fazer com que esses quadros não se ressintam. Mas do ponto de vista da Anvisa, na sua capacidade e na regulação, a Anvisa é muito eficiente, a Anvisa tem um quadro de técnicos muito capacitados, a diretoria da Anvisa é composta por pessoas que sabem o que estão fazendo e tem bastante sensibilidade, né, para as dores da população, mas muitas vezes você vai esbarrar em processos, você vai em fragilidade de informática e, muitas vezes, também na fragilidade de uma equipe técnica determinada estar olhando aquele dossiê. Mas eu posso dizer que a gente vive um mundo melhor do que no passado. É possível aprimorar? Sempre é, e é preciso que tanto o legislativo quanto o executivo se sensibilizem com essas fragilidades que podem ser corrigidas pelo legislativo, como também pelo executivo, na dotação de verbas e de pessoal. Você ia mencionar um tema correlato à Anvisa, que é a questão de algumas necessidades que a Anvisa tem no momento. Você quer emendar? Exatamente isso, contratação de pessoas. O presidente da Anvisa tem aberto, né, ultimamente, né, com mais ênfase, né, mas sempre traz à tona a questão do caos que a Anvisa vai viver se ela não puder fazer contratação de pessoas. Porque entre você contratar e capacitar essas pessoas, porque por exemplo, você é um farmacêutico, você participa de um concurso, você é um biólogo, você é um médico, não importa. Você vai ter que se capacitar à norma legislativa, à rotina da agência, né, a todos os cumprimentos, né, a Anvisa tem muita regulamentação, né? Tem RDCs, que são as regulamentações maiores, você tem as instruções normativas, ordens de serviço, todas essas legislações que têm que ser acompanhadas. Então, você vai demorar para capacitar uma pessoa, não é colocar 300 pessoas, ou 500, ou 1.000 pessoas. E a Anvisa, diferente de algumas agências no mundo, ela cuida de muita coisa, né? 23,5% ou 24%, perto de 25% do PIB passa pela Anvisa. A Anvisa cuida de alimentos, a Anvisa cuida de medicamentos, agrotóxicos, estabelecimentos de saúde, hospitais, né, farmácias, clínicas, salões de beleza, restaurante. Então, a Anvisa precisa ter um corpo técnico e de servidores expressivo para dar conta de uma atribuição que ela tem, uma atribuição legal e que é necessária para a população. E isso depende de quem, então? Do governo federal, da presidência? Isso depende do governo federal de enviar de autorizar essa proposta, né?
e do Legislativo também, fazer com que as leis também possam facilitar esse processo, né? Então, é um edital que se faz, um edital de convocação. Então, para quem conhece edital, para quem conhece licitação, sabe que existe uma burocracia muito grande. E se não há verba também, não há como o governo autorizar aquela contratação. Então, a gente conversou muito isso com o Ministério da Economia. Quer dizer, existem temas, Celso, que são mais ou menos um mantra para a gente, né? Que a gente repete sempre, né? Porque são necessidades que nós vamos ter sempre. Um país desse tamanho, com a população que tem, e com uma Constituição que, felizmente, diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, é difícil cumprir algumas desses amparos, né, para que isso seja efetivo. Ainda falando desse tema, nos próximos 5 anos, pelo que eu soube, nada menos que 18 moléculas importantes irão perder suas patentes, com maior incidência, inclusive, na área de oncologia, né, que é uma área hoje, você sabe que já foi divulgado agora há pouco tempo, a incidência do câncer está regredindo em faixa etária, pessoas mais jovens estão tendo cânceres de difíceis tratos e de difícil trato, e, portanto, é uma área que vai merecer cada vez mais atenção das indústrias farmacêuticas também. Então, essas 18 moléculas que irão perder suas patentes, você vislumbra um cenário favorável para elas chegarem às nossas farmácias, aos nossos hospitais em tempo algumas razoável? delas não serão de farmácias, né? Porque nós temos alguns biosimilares importantes, né? Vamos falar de câncer, uma doença, né? Uma doença perversa, né? Cujo tratamento necessita aí de muitos cuidados, do diagnóstico, né? Até o início do tratamento e a cura, o paciente percorre aí um calvário, né? Infelizmente, né? Isso quando bem atendido, quando tem aí a felicidade de encontrar um diagnóstico rápido. Mas os biosimilares tem bastante biosimilar na área de oncologia, que a gente espera aí a perda da patente, né? A extinção da patente, ou seja, o prazo correto cumprido. A patente tem 20 anos, do momento do depósito, né? Ela tem 20 anos para ser utilizada, né? Não é prorrogável, não é prorrogável. Não é, felizmente não é mais prorrogável, né? Nós tínhamos aí uma prerrogativa na lei que, a depender do tempo que o INPI levava para analisar um pedido de patente, como pela lei ela não poderia ter menos de 10 anos depois de concebida, se o INPI demorasse 12 anos, 14, cada prazo menor que o tempo médio, né, ia ser acrescentado. Se demorou 12 anos, ela teria 22. Se ela demorasse 14 anos, teria 24. Né? Mas a decisão sensível histórica, né, que o Supremo exauriu no ano passado, fez com que essa distorção fosse corrigida. Então, nós passamos a ser um país igual a todos os outros no que diz respeito a prazo correto de patente. Nós queremos a patente é o que motiva, né, a academia, a indústria a pesquisar e a produzir, a remunerar corretamente aquele que investiu a sua expertise, o seu tempo, o seu recurso, mas ela tem que ter um tempo para terminar, para que as pessoas possam, de fato, usufruir em maior escala. Então, sim, eu não sei se são exatamente 18, mas tem um universo bastante atraente, né, para o mercado, que isso, né? Necessário para as pessoas. O que a indústria faz? Eu vou falar dos meus associados, né? Eles são especialistas em patentes, eles observam o prazo da patente, acompanham e vão, no momento certo, né, confeccionando os seus dossiês para poder, no tempo correto, dentro da legalidade, submeter ao órgão regulador. Então, as nossas empresas têm musculatura suficiente para, no tempo exato, depositar aquele dossiê, e a Anvisa, como eu te disse, quando o produto é inédito, né, tem a sensibilidade aí, não é nem a sensibilidade, né, tem uma norma que já propicia isso. Então, eu espero, sim, que o mercado de biosimilares, que é um mercado de produtos, vamos dizer, mais sofisticados, né, possam ser disponibilizados para as pessoas, para que elas possam tratar essas doenças, como você bem disse, das doenças que mais crescem, né? A gente vê o câncer, as doenças do sistema nervoso central, o diabetes. Então, essas doenças precisam, sim, receber sempre novas tecnologias, novos produtos, para que mais pessoas tenham acesso a tratamentos
mais eficazes, né? Novos, ou seja, cuja adesão terapêutica seja mais fácil, né? Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quais são os principais desafios da Progenética para 2023? Você já colocou no papel isso para você dormir embaixo do travesseiro com essa listinha de deveres? Bom, a gente tem sempre a questão do aprimoramento do marco legal, porque, como eu disse, por mais que tenhamos um marco regulatório eficiente, obviamente hoje, né, como a Anvisa já tem assento em vários fóruns internacionais, como as nossas empresas hoje estão muito capacitadas, o que acontece? A gente tem que se espelhar nas legislações que existem mundo afora para facilitar registro, para poder fazer parcerias, né? Então, a gente está sempre trabalhando a questão do aprimoramento do marco legal e chamando a atenção sempre para uma coisa que é importante, que é a questão da isonomia, né? Então, não adianta nós queremos ter muitos medicamentos aqui, importando e deixando de produzir aqui. Nós não podemos ser reféns de tecnologias e nem de produtos. A Covid mostrou isso ao mundo, não mostrou só ao Brasil. A questão do insumo, né, ativo mostrou que 2 países no mundo, China e Índia, são preponderantes na produção de IFAs e os outros países não. Então, quando há uma fragilidade como uma doença como essa, ou mesmo uma guerra, né, a gente está vendo isso agora com a guerra da Ucrânia e a questão dos insumos aí para a agricultura, a gente fica frágil. Então, a gente sempre fala que todo país, né, que quer soberania, ele tem que se fortalecer aprendendo, fazendo, executando e protegendo. Então, é importante que a isonomia seja observada, né? Equidade, enfim, esses princípios que são básicos, né, para o crescimento de um país. A gente precisa das agências reguladoras bem estruturadas, no caso da Anvisa, nós precisamos de um INPI fortalecido, que carece também de estruturação física mesmo, né, de contratar pessoas para poder dar resposta ao número de processos que ele precisa analisar. A gente precisa também o fortalecimento desses programas exitosos, né, como Farmácia Popular, mas é preciso ter outros, é possível. Nós temos as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que são as PDPs, num tripé que hoje é a indústria que detém a tecnologia, a indústria privada brasileira e o laboratório público, né? Um tripé que, às vezes, fica um pouco refém da burocracia, porque nós conhecemos as estruturas também dos laboratórios públicos, que também carecem de incentivo às suas estruturas, né? Então, são modelos que precisam ser aprimorados. E a gente precisa também, Celso, de uma tributação adequada, né? Nós pagamos muito caro para ter todo o bem que a gente precisa no Brasil. Mas você ter um imposto alto para um bem que é nobre, você pode escolher, né? Você pode escolher se um carro tem uma tributação, é necessário, em alguns lugares para algumas pessoas para outras não, mas o medicamento não é uma escolha, né? Ninguém entra numa farmácia para comprar um medicamento, acorda e diz, eu já vou fazer compra, eu vou comprar alguns remédios aqui para ter em casa na prateleira e olhar. Não, o medicamento não é escolha, ele é necessário. Então, a gente defende uma tributação adequada. Hoje, perto de 34% de imposto, né? Que aí somando ICMS e tudo. Então, é preciso, né? Se fala muito em reforma tributária, né? Então, a gente vai ficar sempre chamando atenção para esses pontos, né? Uma regulação forte, capaz de dar à população a segurança necessária para o produto que consome, a atualização dessa regulamentação, a estrutura das nossas agências, autarquias, enfim, a diminuição da burocracia, cenários de inteligência, né? O Brasil tem tanto dado, então a gente precisa reunir melhor as informações que a gente tem para, através das informações, a gente poder fazer os melhores direcionadores, né? Quando eu tenho conhecimento mesmo, eu consigo detectar onde é que eu sou mais forte, onde é que tem mais frágil, e o país se estruturar. E uma tributação que realmente não penalize a população, nem as empresas, né? Que tem que comprar insumo com tributo muito alto, né? Que, enfim, que é penalizado o tempo inteiro pela tributação, pela burocracia, enfim, por uma série de fragilidades que outros países já venceram, né? Mas o Brasil é um país muito peculiar, né?
porque tem pessoas muito afetuosas, acolhedoras, mas muito dispostas, né? Hoje você vê os jovens todos querendo aprender muito mais do que simplesmente ter uma diplomação, né? Estão sempre fazendo o seu aprimoramento. E as nossas indústrias, quando você olha, você e eu, né, que temos aí um rastro grande aí de observar a vida, né, que Deus está nos permitindo isso, né? A gente olha as nossas indústrias e vê o quanto elas são robustas, capacitadas, tecnologia impecável. Então, não há nem o que dizer, não, esse modelo tem que buscar lá fora. As nossas indústrias não perdem para nenhuma indústria que está instalada fora do país. Muito pelo contrário, né? A gente vende também, já exporta bastante medicamento, exporta tecnologia, exporta conhecimento. É uma pergunta inevitável. Você representa magnificamente a mulher no mercado farmacêutico. Há 10 anos presidindo, comandando, na linha de frente, uma das mais importantes entidades, né, do nosso mercado. Como é que você vê hoje a participação da mulher no mercado farmacêutico? Está crescendo como você gostaria que crescesse? Como eu gostaria, não seria verdadeiro se eu afirmasse, mas cresce bastante. Nós temos mulheres hoje na presidência de várias indústrias farmacêuticas. Nós temos mulheres na mesma função que eu, né, trabalhando relações institucionais, corporativas. A gente vê a mulher em todos os fóruns, no jornalismo, na medicina, na advocacia. A mulher tem buscado o seu espaço. É uma pena que ainda a gente tenha que buscar esse espaço, não seja, de uma certa forma, oferecido, aberto, né? É sempre uma batalha, é sempre uma luta, mas sempre uma luta que eu posso dizer que cada vez menos árdua, né? Lógico que eu não estou falando aqui de racismo, não estou falando de assédio, não estou nem falando dessas diferenciações de salário, não estou falando disso. Eu estou falando do próprio entendimento de que a mulher é capaz, né? Porque eu ainda sou... na época que a minha mãe nasceu, a mulher era vista como incapaz para determinadas profissões, determinados ambientes até para frequentar, né? Parecia que a mulher não tinha nem postura, não estava capacitada para entrar num restaurante, para dirigir um carro, para votar. Hoje a gente não tem mais isso, felizmente, mas há muito espaço ainda, e esse espaço precisa ser dado, assim como as pessoas que têm mais idade também, né? É importante, e eu vejo muitas indústrias falando isso. Ontem mesmo tive a felicidade de conversar com o presidente de uma das nossas empresas, e eles têm um programa, né, para banir essa questão, né, do etarismo, né, para a gente não ter, fez 50 anos, não é mais ninguém, fez 60, está quase morto, 70, então morreu. Não, a experiência está aí, a experiência acumulada, ela não pode ser só acumulada para aquele que a tem, ela tem que distribuir para acumular para os outros, né? Então, eu vejo a figura da mulher cada vez mais preponderante. Eu, particularmente, né, posso dizer que sou abençoada, porque estou no mercado farmacêutico há mais de 30 anos, porque passei pela distribuição também, passei pelo varejo, e passei pela indústria, e agora estou numa entidade como a Progenéricos, mas eu não sei se pela minha própria personalidade não me deixei muito frear, né, por algumas rédeas que alguém queria impor, e por alguns ambientes onde eu não era muito bem, né, recebida, né? Mas, felizmente, essas barreiras todo dia elas têm sido rompidas, e vejo, inclusive, né, que você olha no ambiente de farmácia mesmo, na BC Farma, né, quantas farmácias hoje são dirigidas, né, e são propriedades de mulheres, farmacêuticas, empresárias, né? Então, hoje as mulheres estão em todo canto, né? Não, e não mais só por maioria, mas por capacitação. Então, fico muito feliz, né, de primeiro ter nascido mulher, né, que eu acho que é uma dádiva, né, uma bênção, e depois porque eu, felizmente, profissionalmente, me orgulho muito do meu caminhar. Mas tenho que fazer um agradecimento muito especial a muitos homens, né, que reconheceram, né, o valor do meu trabalho e que não colocaram óbice, né? Então, é importante que não haja o acolhimento do tipo, tem que ter cotas, né? Não tem que ser dessa forma. Acho que tem que ser o reconhecimento do trabalho mesmo que é feito e o espaço aberto para o diálogo, porque a gente já tem presença e a gente se espalha fácil. Então, né, a gente cresce. Então, para terminar nosso belo papo, eu queria saber o seguinte: você está há 10 anos na presidência da Progenéricos. Como é que você se motiva para continuar indo em frente, sempre progredindo?
em benefício dos genéricos? Eu tenho a certeza de que é porque a pauta da entidade é uma pauta muito relevante, muito relevante. Todas as vezes em que a gente olha, né, para o engajamento das empresas, quando a gente olha para as necessidades da população, quando a gente olha para a legitimidade da agenda que nós temos, eu fico muito motivada, porque a causa é muito boa, a chancela da Progenéricos, construída ao longo do tempo, né, a Progenéricos existe no mesmo tempo que os genéricos, né, então estamos falando de mais de 2 décadas, a chancela da Progenéricos é importante, a gente é voz para o setor, e isso é muito gratificante. Eu fico feliz e gosto de pensar que nesse crescimento, pelo menos desse tempo que eu estou trabalhando aqui na Progenéricos, eu gosto de pensar que tem um pouco do meu entusiasmo, do meu dedo, da minha vontade de fazer dar certo, né? Mas nada disso, né, seria possível se a gente não tivesse o amparo das empresas que estão conosco. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, eu fico muito motivada, é lógico, né, que eu vou me aposentar uma hora dessas, mas não me aposentar do trabalho em si, de atuar pelo bem das pessoas e de fazer isso que eu gosto de fazer, que é abrir espaços, né? Abrir espaço para as boas discussões, para as boas conversas, para os bons propósitos. Acho que a gente tem que... A mulher tem uma capacidade de observação muito grande, mas eu atribuo, né, a mim uma capacidade que me ajuda, né, a trabalhar. De abrir portas e de fechar também, porque existem portas que a gente precisa fechar. Né? Mas a sabedoria vai nos mostrando aí, né? O tempo vai nos mostrando quais são as que a gente deve deixar sempre abertas. Né? E o meu contato com a BC Pharma, eu quero que sempre fique aberto, porque eu me orgulho muito de ter sido... pelo trabalho, né, pelo lugar que eu estava, a primeira distribuidora na época a distribuir os cadernos de preço da BC Pharma Brasil afora, né? E o quanto é importante a informação que vocês levam. Sempre dependendo de nós, as portas estão permanentemente abertas para você aqui, com certeza. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Parabéns para a BC Pharma, parabéns a todas as farmácias do Brasil que estão aí junto com vocês nessa luta de levar a informação, levar o medicamento certo, fazer a assistência farmacêutica correta, né? É isso que importa, né? No final do dia, são as pessoas, né? Sou eu, você e todos aqueles que estão à nossa volta que precisam desse cuidado. Muito obrigada aí pelo espaço. Thelma, querida, muito obrigado por sua atenção conosco, o tempo despendido, e até uma próxima. Agradeço aos nossos ouvintes e espectadores da BC Pharma também. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, um grande abraço a todos.